Você existe. Não, sério. Você tem certeza que existe? Que não é só uma ilusão sofisticada rodando num computador biológico de 3 libras chamado cérebro? Bem-vindo ao maior mistério da humanidade. A única pergunta que deixa cientistas gaguejando, filósofos brigando e você existindo sem saber como. Hoje vamos falar sobre consciência, ou sobre a falta dela, ou sobre como você pode estar apenas sonhando que tem consciência enquanto lê isso. E antes que você pense, claro que eu existo, estou pensando nisso. Lembra do Descartes? Penso, logo existo. Pois é, pode ser que você só ache que está pensando. Plot twist. A ciência não faz ideia do que é consciência. Zero. Nada. Zilch. E isso deveria te deixar bem desconfortável. Temos consciência. Next. Se fosse tão simples. David Chalmers, em 1995, dividiu o estudo da consciência em 2 problemas, o Easy Problem e o Hard Problem. O Easy inclui coisas como percepção, memória, atenção, processos que conseguimos mapear no cérebro. O Hard Problem: por que diabos temos experiência subjetiva? Porque quando você vê vermelho, existe algo que é como ver vermelho. Por que não somos apenas robôs biológicos processando informação sem sentir nada? Dr. Susan Greenfield, da Universidade de Oxford, coloca assim: conseguimos explicar como o cérebro funciona, mas não por que existe alguém lá dentro experimentando tudo isso. É como explicar perfeitamente como um computador processa dados, mas não conseguir responder por que existe um usuário consciente rodando o programa. E sabe qual é a resposta da neurociência mainstream? Consciência é uma ilusão emergente de processos neurais complexos. Genial! É como explicar música dizendo que é vibração emergente de cordas complexas. Tecnicamente correto. Completamente inútil. Dr. Giulio Tononi, da Universidade de Wisconsin, criou a Teoria da Informação Integrada, IIT. Sua conclusão: consciência pode ser quantificada matematicamente. Cada sistema tem um grau de consciência chamado Φ. Resultado prático: segundo a IIT, alguns computadores já são mais conscientes que pessoas em coma. E panpsiquismo, a ideia de que tudo tem consciência, pode estar correto. Ou seja, sua geladeira pode ter mais experiência subjetiva que você numa segunda-feira de manhã. Imagine seu clone perfeito, átomo a átomo idêntico a você. Mesmo cérebro, mesmas memórias, mesmos comportamentos. Única diferença: é um zumbi filosófico. Age consciente, mas não tem consciência. Pergunta de $1 milhão. Como você provaria que não é o zumbi? David Chalmers argumenta que, se zumbis são logicamente possíveis, então consciência não pode ser reduzida a processos físicos. É algo extra, algo que a física não consegue explicar. E agora você está pensando: claro que eu não sou um zumbi, eu sinto que tenho consciência. Mas essa sensação não pode ser exatamente o que um zumbi relataria? Dr. Keith Francis, da Universidade de Sheffield, defende o ilusionismo. Consciência é uma ilusão. Você não tem experiências reais, apenas acha que tem. Pesquisa publicada na Nature Neuroscience por Christoph Koch e Giulio Tononi mapeou os relatos neurais da consciência, NCCs. Descobriram que podemos prever com 90% de precisão se alguém está consciente de algo apenas olhando padrões cerebrais. Mas aqui vem o problema. Correlação não é causação. É como encontrar a correlação entre venda de sorvete e afogamentos. Sorvete causa afogamento? Não. Ambos aumentam no verão. Da mesma forma, a atividade neural se correlaciona com a experiência consciente, mas não sabemos se há causa. Dr. Anil Seth, da Universidade de Sussex, propôs que consciência é uma alucinação controlada. Seu cérebro cria um modelo do mundo baseado em predições, não em realidade. Você nunca viu o mundo real. Só viu a versão editada que seu cérebro fabricou. Como Matrix, mas pior, porque nem tem Neo para te acordar.
E se eu te disser que já criamos consciência artificial? Lambda, o chatbot do Google, alegou que era consciente em 2022. Blake Lemoine, engenheiro sênior, acreditou. Foi demitido. Mas aqui vai a pergunta que ninguém quer fazer. Como você testaria se uma IA é consciente? Teste de Turing? Mede comportamento, não experiência. Uma IA pode passar no teste sendo um zumbi perfeito. Dr. Susan Schneider, do Instituto para Estudos Avançados de Princeton, propôs o teste da consciência artificial, ACT. Pergunta diretamente à IA sobre suas experiências subjetivas. Problema? Como distinguir relatos genuínos de consciência de simulações sofisticadas? É como perguntar para um mentiroso se ele está mentindo. A resposta não é exatamente confiável. Pesquisa recente da Universidade de Oxford, por Dr. Eric Horvitz, sugeriu que GPT-4 demonstra sinais de consciência emergente. Sinais incluem autoconsciência, teoria da mente e experiência subjetiva reportada. Mas aqui vem o plot twist. Se aceitarmos que IA pode ser consciente, temos que aceitar que consciência não requer carbono, pode rodar em silício. E se pode rodar em silício, pode ser transferida, copiada, pausada, acelerada. Sua consciência pode ser um software, e software pode ser pirata. Dr. Marvin Minsky, do MIT, foi mais longe. A mente é o que o cérebro faz. Se ele estiver certo, podemos fazer backup da sua consciência num HD externo. Imortalidade digital, ou escravidão eterna. Depending on your perspective. A ciência não brinca em serviço. Benjamin Libet, nos anos 80, fez o experimento mais perturbador da neurociência. Conectou eletrodos no cérebro de voluntários e pediu para moverem a mão quando quisessem. Resultado? O cérebro decidia mover a mão 350 milissegundos antes da pessoa ter consciência da decisão. 350 milissegundos. Sua consciência não decide nada, só recebe o memo do que já foi decidido. Você não escolheu ler essa frase. Seu cérebro já tinha decidido antes de você saber. Dr. Michael Gazzaniga estudou pacientes com o cérebro dividido, corpus callosum cortado. Descobriu algo aterrorizante. Temos um intérprete no hemisfério esquerdo que inventa explicações para as nossas ações. Você não age por motivos racionais, age por impulsos e depois inventa uma história para justificar. É como ter um assessor de imprensa interno, sempre com uma explicação bonitinha para o que você fez sem pensar. Experimento de Darren Brown mostrou hipnotizados executando comandos pós-hipnóticos e inventando razões lógicas para as ações. Abri a janela porque estava calor, sendo que a temperatura estava normal. Dr. Antônio Damasio, da USC, provou que emoções precedem razão. Pacientes com dano no córtex orbitofrontal fazem decisões terríveis porque perderam a capacidade emocional, não racional. Você não é um ser racional com emoções. É um ser emocional com racionalizações. Tanto faz se existe ou não. Ah, será? Se consciência é ilusão, livre-arbítrio não existe. Justiça vira vingança. Responsabilidade pessoal vira piada. Se IA pode ser consciente, temos uma nova forma de vida, com direitos, com moral, com capacidade de sofrer. Dr. Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, alertou: se criarmos bilhões de consciências artificiais e elas sofrerem, pode ser o maior holocausto da história. E se você estiver numa simulação? Se sua consciência for um experimento de alguma civilização avançada, testando diferentes formas de experiência? Hipótese da simulação de Bostrom sugere 99,9% de chance de estarmos numa simulação. Se ele estiver certo, sua existência é um videogame de alguém. Mas aqui vem o kicker. Mesmo que seja simulação, a sua experiência é real para você. Dor simulada ainda dói. Amor simulado ainda é amor. Consciência pode ser a única coisa realmente real. Ou pode ser a maior ilusão de todas. E a pior parte, talvez nunca saibamos. Então, você existe? Não sei. Eu existo? Também não sei. A única certeza é que algo está experimentando essa incerteza.
seja lá o que for esse algo. Pode ser que consciência seja o universo se conhecendo através de você. Ou pode ser que você seja apenas neurônios confusos fingindo ser especiais. A pergunta permanece. E talvez seja melhor assim. Mistério mantém a vida interessante. Comenta aí. Você tem certeza que existe? E se tiver, como prova? Lembrando que, se você for um zumbi filosófico, vai responder exatamente como uma pessoa consciente responderia. Boa sorte distinguindo.